reunidos aqui, mas esse dia 5 não, dia 6 de abril, não, 6 não, olha só, eu estou em abril aqui, minha folhinha está me vendendo. Deixa eu trocar a folhinha aqui. Aí, troquei a folhinha. Nós estamos aqui no dia 4 de maio, né? Eu acho que acertei aqui para não ficar fora de tempo. Mas o tempo, se nós formos pesquisar, estudar, questão de tempo é bem interessante. Mas vamos lá. Estamos aqui, nós estamos no dia 4 de maio, quarta-feira, e vamos dar início, então, aos estudos de hoje aqui, do estudo sistematizado da doutrina espírita. É uma aula interessantíssima, como eu acho que todas são, pelo menos eu avalio dessa maneira, porque nós vamos tratar hoje de reencarnação. E como eu sempre tenho dito, a doutrina espírita ela é pontual, ela não deixa de mudar as leis divinas, as leis naturais, a bel prazer. Então, a gente, às vezes, não entende alguma coisa ou outra e fica depois, a gente vai vendo as pessoas começam com não, eu não vejo assim, eu não acho assim. Não, só tem uma maneira de ver. É essa que a gente estuda, que é o que está no Livro dos Espíritos, é essa que está também no Evangelho, tem várias passagens aqui, deixa eu ver aqui, essa de hoje aqui, vamos basear muito. Deixa eu ver aqui só um tantinho, pegar aqui na apostila aqui, que a gente dá uma verificada aqui. Se é isso que eu estou pensando, para a gente não falar uma coisa que acaba virando em controvérsia aí. Nós vamos estudar hoje aqui, a maior parte aqui dele, nós vamos mexer com justamente o Livro dos Espíritos, a Gênese e o céu e o inferno. Para entender. Então, o céu e o inferno, para quem já leu alguma coisa, entende que é um livro que vai ter 10 exemplos, eu costumo falar assim, 10 exemplos positivos e 10 exemplos negativos. 10 exemplos de quem agiu dentro das leis divinas e aqueles outros 10 que não agiram direitinho. Então, eu acho que está aí para a gente analisar aonde nós se encaixamos, né? Então, é dessa maneira. Então, vamos fazer a prece, então, para dar início. Vamos, então, agora colocarmos, como sempre, numa posição que nós possamos relaxar os nossos neurônios, ficarmos com a mente bem tranquila. Evidentemente, com essa postura, também o nosso corpo fica de igual proporção, bem relaxados, para nós rogarmos, então, a esses espíritos benfeitores que estão sempre ao nosso lado, o nosso anjo de guarda, principalmente, que eles possam, em nome de Jesus, abençoar nossos lares, trazer a nossas entes queridos, muita paz, muita tranquilidade, e sabendo que com o que a gente faz, nós temos que resgatar sempre na questão evolutiva. Para nós espíritas, estudantes, isso já se torna mais fácil. Então, a todos aqui presentes, no meu lar, no lar de vocês, que possamos ser instrumento de Jesus. Podemos ser discípulos dele na nossa convivência, na nossa postura perante a todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados. Começamos, então, os estudos de hoje e que Deus nos abençoe. Que assim seja. Bom, então, sem delongas, vamos aqui compartilhar a tela. Está aí a tela compartilhada com uma mensagem de Leon Denis, ou Denis, como diria em francês, é Leon Denis. Onde que ele já coloca aqui para nós, esse ensinamento dele, que está ali, ó, as reencarnações são os degraus pelos quais o ser se eleva e progride. Muitas das vezes que a gente tem que colocar, como teve ali na aula, uma aula de segunda-feira, em que dos estudantes, vamos dizer assim, ele colocou que ele não estava entendendo direito por que das reencarnações, por que nós não viemos prontos. E eu tentei passar para ele, acho que o meu irmão e a Vera estavam, não me lembro se a Amanda estava, acho que deve estar sim.
Para ele, coloquei e falei, olha, a coisa não é desse jeito. Nós aí não temos essa resposta. A doutrina ainda falta nos trazer coisas. Então, do que ela já trouxe, já, vamos dizer assim, deu um bom prosseguimento do que Jesus falou há 2000 anos atrás. E agora, então, o Espiritismo vem e nos traz a nós mais esclarecimentos. E nós vamos ter que ter mais esclarecimentos, mais, porque já estamos chegando aí com a física quântica, que não estava na doutrina. E agora já estamos sabendo, mas a doutrina, a física quântica, já faz parte. Inclusive, ela está citada. Olha que interessante para vocês aí, que gosta, pelo menos que nem eu, estudioso. Ela está citada na pergunta 640 do Livro dos Espíritos. Está lá. Só precisa haver a acomodação na leitura. Precisa haver a acomodação da leitura para interpretar, porque eles não tinham nem a palavra física quântica. Então, a gente vai fazendo essa tradução certinha. Então, se explica que Deus fez assim. O que os espíritos nos falam é assim, olha, quis Deus que fosse assim as reencarnações. Nós nascemos simples e ignorantes, e vamos ver isso no texto aqui, e a cada reencarnação nós vamos subindo os chamados degraus da escada de Jacó. Então, está aqui. Nós vamos hoje iniciar o módulo 6º, reencarnação. E qual que é o objetivo geral desse módulo? Possibilitar entendimento da reencarnação sob a ótica da doutrina espírita. A reencarnação ela é conceituada também em outras filosofias. Eu prefiro tratar não de religião, eu prefiro já colocando os termos mais modernos, que eu acho que todas as religiões, entre aspas, elas têm seu lado filosófico. Por exemplo, Santo Agostinho, na época ainda na Igreja Católica, ele foi um dos maiores filósofos daquela época. Mesmo ele sendo padre, ele era filósofo. Então, olha bem como é que nós vamos nos postando. Vamos mudando as coisas. Então, sobre o entendimento da ótica espírita, da reencarnação. A Igreja Católica, que vinha da passagem do hebraico, o hebraico, hoje o judeu, os hebreus já sabiam de reencarnação. Tanto é que vocês vão lembrar daquela passagem que Jesus vai falar, sobre uma pergunta que foi feita a ele, que eu não vou perguntar para vocês quem é que fez, Nicodemos, vamos ajudar. Nicodemos pergunta para Jesus, Jesus fala, não, é necessário que você volte para o ventre da sua mãe. E Nicodemos parece que não entendeu direito o que Jesus estava falando, falou, mas como assim? É necessário que eu volte para o ventre da minha mãe? Aí Jesus fala, Nicodemos, vamos falar como assim, numa leitura hoje mais, um diálogo atual, fala assim, olha, Nicodemos, você que é aí do Sinédrio, você é um douto das leis, e você parece que está em dúvida, eu não estou ensinando nada novo. Eu estou ensinando o que vocês já sabem. E Nicodemos entendeu que era preciso nós desencarnarmos e encarnarmos, ou seja, voltar para o ventre de uma mãe. Evidentemente, aí já é o processo reencarnatório, tem estudos mais assim para esse sentido, para a gente entender melhor. Mas vamos lá aqui, por enquanto, nós vamos aqui. Então, os objetivos específicos do que nós vamos passar hoje é o seguinte, vamos relacionar a doutrina da reencarnação com a manifestação da justiça divina. Está aí. Explicar a relação de causa e efeito, olha lá, a lei de causa e efeito aí, a relação de causa e efeito do processo reencarnatório. Muitas das coisas eu já adiantei em aulas passadas, mas citar as finalidades da reencarnação e, por último, esclarecer como atingir essas finalidades. Como eu digo assim, é um roteiraço, esse aqui. Esse roteiro 1, realmente, ele vai nos dar, mesmo pincelando alguns pontos, porque não há condição de nós, em 1h30, se aprofundarmos, mas ele já vai dando orientação para nós, e, evidentemente, aqueles
que vão adentrando, e vão estudando, e vão indo, depois pesquisando, vão se aprofundando e vão entendendo fácil, bem mais fácil. Né? Então, está aqui, olha, a ideia da reencarnação. Na Igreja Católica, como eu disse antes, falava-se do quê? Da ressurreição. Né? Mas nós sabemos que o significado da palavra ressurreição, ressuscitar, hoje, até para a nossa medicina, é o seguinte: a pessoa estava com ataque, por exemplo, eu esqueci o nome. Em síntese, ele estava com um problema, né, que aquele que Lázaro também teve. Vera, me ajuda aí, Vera. Como é que era o nome do ataque que Lázaro teve? Catalepsia, né? Isso, Roberto. Ele estava com ataque de catalepsia, ou seja, todo o organismo chega quase a zero. Mas, olha como mudou, porque até pouco tempo atrás nós tínhamos a concepção de que a morte era o coração. O coração parou de bater, a pessoa morreu. Hoje não, hoje já decretou, a ciência veio e já fala, não, a morte cerebral. Então, quando há morte cerebral, ninguém vai ressuscitar, não. Tá? Porque a partir do momento que desliga, tem, lógico, um tempo muito curto, porque essa máquina do cérebro, os neurônios, todo aquele sistema de funcionamento, quando ele parou. Então, normalmente a pessoa não volta. Então, isso aí, se voltasse, seria estar com algum efeito aí de ataque cataléptico, né? E aí ela pode ressuscitar. Ressuscitou, né? Tem aquela questão que a gente fala muito da medicina, que às vezes os bombeiros são chamados, uma pessoa está ali, afogou, e vem uma pessoa, mesmo que não seja o bombeiro, vai fazer ela ressuscitar, vai fazer respiração boca a boca, massagem no coração, aquela coisa toda, para fazer ela voltar. Isso aí nós podemos dizer que é uma ressurreição. Tá? Mas então aqui, a ideia da reencarnação não é recente, nem foi inventada pelo Espiritismo. Trata-se, na verdade, de uma crença muito antiga, cuja origem se perde no tempo. A ideia da transmigração das almas formava, pois, uma crença vulgar, aceita pelos homens mais eminentes. De que modo adquiriram? Por uma revelação ou por intuição? Quem acha aí que é por intuição? Vamos lá, hoje tem pouca gente aí, hein? Então, vamos seguir. Olha, vocês vão vendo. Eu acho que vou falar uma coisa aqui, né, que é o seguinte: todos nós sabemos que nós viemos de Capela. Nós não somos originários da Terra. Nós não fomos, princípio nosso aqui, não fomos. Os seres que tiveram aqui antes, vamos dizer assim, protótipos, né? Já existiram esses protótipos até 7.000 anos atrás. Foi quando chegou a primeira leva daqueles espíritos degradados de Capela e que veio formar a raça adâmica. Tá? A referência... Roberto, Oi? eu assisti uma palestra essa semana que falava justamente isso. Aí eu não sei se eu compreendi errado, mas eu entendi que falou que nós somos exilados de Capela. Isso. E aí, em um outro curso, eu questionei. Aí foi respondido para mim, acredito, da forma que eu entendi o seguinte, que Caiu seu áudio, Amanda. Que nem todos nós somos exilados de Capela, que já existiam, acho que, 2 povos aqui, um na África e o outro, se eu não me engano, na China, e que a maioria dos que vieram exilados de Capela já regressaram. Você pode me explicar isso? Vamos lá. Veja bem. Nós temos a questão da informação seguinte, e o que eu estou falando está no livro A Caminho da Luz, do Emmanuel. Tá?
A fonte que se dá a essa questão está no livro A Caminho da Luz, que quando esses exilados de Capela chegaram aqui, foi o que se deu na Bíblia, aquela coisa chamada da perda do paraíso. Então, eles perderam o paraíso porque vieram encarnar na Terra. E tudo uma sequência que está lá apontada para a gente explicar. Então, na realidade, assim, o que chegaram aqui realmente já tinha duas raças aqui. Eu costumo dizer, até o mesmo, já aí em questão conversando, aí o próprio Divaldo explicando essas questões, já falou, olha, vamos considerar que eles fossem protótipos. Tá? Mas nós temos na história, até 7.000 anos atrás, aí já vamos estar em arqueologia, uma série de outra coisa, em que existe uma coisa chamada o elo perdido. O que seria esse elo perdido? É que, vendo nas sequências dos homens sapiens, cromo sapiens, homens sapiens, sapiens, e vai indo aí os homens de Neandertal. Então, tem toda uma sequência de povos. Então, tinha realmente esses povos na Terra. Só que eles ainda eram praticamente ingênuos. Então, seriam assim povos que seriam originários da Terra. Mas, até na aula passada, eu perguntei aí que se a gente fosse fazer uma estatística, depois vocês podem pesquisar, qual a população da Terra na época de Jesus. É uma questão aí para ver que não tinha muita gente, não. Porque, olha, em 1970, nós tínhamos aí o hino da seleção brasileira, que era 70 milhões em ação. Era 90 milhões em ação. Para frente, Brasil, do meu coração, era o hino, 70. De 1.500 a mais 470 anos, foi 1970, perdão, é isso mesmo. 470 anos o Brasil demorou para ter 90 milhões. Tá? Agora, nós estamos com 215, mais ou menos. Então, quantos anos se passaram de 70 até agora? 50 e quê? 52 anos? E praticamente nós dobramos em 52 anos a população. Segundo aí estudos que tem, estatísticas, que a população da Terra, na época de Jesus, não passava a 250 mil pessoas, 250 milhões de pessoas. Era muito poucas, muito pouco. Então, se a gente vai seguindo a linha do tempo, nós vamos ver que essas tribos naturais, como você falou, que está lá no Caminho da Luz, nós vamos ter aí muito poucos espíritos encarnados. E alguns deles, você vê que aqui no Brasil, quando os portugueses chegam aqui ainda tinha aquela tribo de índio. Né? Eram índios. Sem conhecimento nenhum, muito pouco evoluídos, intelectual e moralmente. Então, estavam ainda naquela fase de crescimento. Agora, na hora, inclusive, há 7.000 anos atrás, que eu falei do elo perdido, a conformação da cabeça desses seres era totalmente diferente da de hoje. E aí a gente pode pesquisar sem mexer com o espiritismo. Vamos na ciência. Então, nós vamos encontrar corpos diferentes, com os braços mais alongados e uma série de coisas. Bom, é normal que de uma geração para outra, nesses homens sapiens, sapiens, todos Neandertal, existe uma transição através do que a ciência vai datando desses fósseis e vai datando. E o que acontece? Chega nessa época a um buraco, a um elo perdido. A partir de um determinado momento, a hora que chega mais ou menos então, a 7.000 anos de Cristo, começa a ser localizado fósseis aí, esqueletos, vamos dizer assim, com características totalmente diferentes dos homens que existiam na Terra. Totalmente. Então, no próprio livro Caminho da Luz, se passaram milhões de anos aqui na Terra, que hoje nós temos 4,5 bilhões de anos, que passaram 3,5 bilhões, se eu não estiver errado nas contas, ou 3 bilhões, exatamente 3 bilhões, passou como fazendo-se, esperando a Terra esfriar, e depois começou sendo feita aquelas experiências de quais corpos, melhores corpos, receberiam aqueles que já estavam preparando para vir de Capela. Então, o corpo de um planeta primitivo é diferente. Se nós pegarmos aí
Os corpos aí, não precisa ir muito, de 100 anos atrás, a própria beleza falava, a beleza de 100 anos atrás, no caso até das mulheres, as mulheres gordinhas, né? Hoje não, hoje já se tem uma formatação de esbelta, né? Musculatura, músculos, cintura bem, assim, bem definida, né? E assim por diante. Então, aqueles seres que vêm lá, muito diferente. Tem um documentário da BBC, que se vocês vão achar ele no YouTube, na internet, né? Lógico, no YouTube e na internet vocês vão ver lá. E não vai ter em português, vai ser Andando com os Homens da Caverna. Eles, nesse filme, vão começar desde a época dos Homens da Caverna, na época de Lucy, que eles vão decretar aquela macaca, chimpanzé, e vai. Eles, sem falar, estão falando igualzinho o que está lá no Emmanuel. Isso em 1944, e o filme foi feito agora. Quer dizer, agora sim, maneira de dizer, já tem uns 15 anos ou mais esse documentário. Então, vai se chegar à conclusão que eles vão, de uma hora para outra, nós estamos vendo aquela cena daqueles seres que realmente chamam atenção, tá? E vai demonstrando toda a diferença daqueles seres que eu falei antes. Quando chega a um determinado tempo, aparece um homem ereto, braços menores e uma série de características. Tá? Mas tudo isso que eu estou falando, Amanda, está no livro A Caminho da Luz. Se você não tem esse livro, ele é pequenininho, é bem condensado, mas tem muita informação nele. Aí eu já anotei assim aqui, você, gratidão. eu ia falar para você assim, não acredite em mim, tá? E não acredite, eu tenho esse lema comigo, eu não acredito em ninguém. Aí a pessoa fala, mas não, Divaldo você acredita? Não, eu falei, eu vou seguir a doutrina espírita. A doutrina espírita nos ensina a não acreditar em qualquer espírito. Vai com o seu conhecimento, porque uma coisa que a doutrina espírita fala é o seguinte, não pode só um espírito falar uma coisa, senão não vai se tornar o que? O ensinamento universal da doutrina espírita. Tem que ser dito a mesma coisa em vários locais. É o item 2 da introdução, se vocês quiserem anotar, item 2 do primeiro capítulo da introdução do Livro dos Espíritos. Tá? Essa questão do ensino universal da doutrina espírita. E é nesse capítulo que vocês vão achar também, vai lendo lá, que foi feito mais de 1.000 centros espíritas, que foi feita a composição das instruções que Kardec recebeu de vários espíritos de vários locais do mundo para tratarem das coisas e as respostas serem iguais. Ou seja, ele seguiu o ensinamento universal dos espíritos. Tá? Então, não é porque o Divaldo falou, virou lei. Ele está falando, através da Joana de Anjos, qualquer coisa assim, sobre o ângulo que está sendo passado para ele. E precisa-se, com muito cuidado, analisar. Tá? Então, vamos lá aqui. Vamos voltar aqui. De que modo, então, adquiriram o conhecimento da reencarnação, né? Por uma revelação ou por uma intuição? Olha aí. Portanto, ideia da reencarnação. Portanto, ensinando o dogma da pluralidade das existências corporais, os espíritos renovam uma doutrina que teve origem nas primeiras idades do mundo e que se conservou no íntimo, né? Naquela nosso atavismo, vamos falar assim, de muitas pessoas até aos nossos dias. A gente encontra no diálogo com as pessoas, seja católico, protestante, você vai ver e fala, não, que nessa encarnação, eles falam a palavra encarnação, sem querer eles soltam a palavra encarnação, reencarnação. Pode ir conversando com uma pessoa que é a maior palavra, não, acho que nessa encarnação aqui, ou a pessoa fala, não, nessa vida aqui eu vim assim. Ora, portanto, se você está falando que nessa vida você vinha assim, ou tem que ter mais uma para frente, já teve mais para trás. Quer dizer, é uma questão da fé raciocinada, usando a lógica, a filosofia. Tá? Bom, olha aí. Agora vamos entrar na fundamentação da reencarnação. A questão 171 do Livro dos Espíritos diz assim, Kardec indaga aos espíritos. Em que se funda o dogma da reencarnação, hein? E a resposta? Aí que já vai explicar, daí já está explicando por que nós temos que passar por aquilo, por que nós não viemos pronto.
ela está onde? No dogma, né? Da reencarnação. Na justiça de Deus e na revelação. Visto que todos os espíritos tendem para a perfeição, e Deus lhes faculta os meios de alcançá-la, proporcionando-lhes as provas da vida, as provações da vida corporal. Olha, eu tenho, às vezes, por comparação, é assim, nós, quando chegamos a uma determinada idade, nós vamos entrar na escola. Antigamente entrava com 7, hoje entra com 6 para fazer o primeiro ano fundamental. E dali para frente, a criança começando, né, a aprender as coisas. Hoje talvez até tenha um pré antes, umas coisas assim, mas vamos falar que começasse com esse exemplo, começasse ali no 6º ano. Até ali, ou quando eu comecei, eu não sabia tabuada, não sabia nada. E tinha até na questão da psicologia da época, os psicólogos falaram, não, olha, não abusa da criança, não, deixa ela ter a idade certa para entrar na escola, porque se pode dar problema, está exigindo muito. Então, era também a psicologia da época, e mudou agora. Hoje a criança com 3, 4 anos já está fazendo tabuada, está fazendo uma série de coisas. Então, essas meio que nós viemos simples e ignorantes. E daí nós temos que chegar a ser puros. Vamos falar assim, nós temos que chegar a ser puro. Então, para nós chegar a ser puro, nós temos que passar por tudo. Nós temos que aprender. Sendo homem ou mulher, nós vamos ter que aprender eletricidade, nós vamos ter que aprender mineração, tudo que vocês, profissões que a gente imagina, nós vamos ter que passar. Porque aí nós vamos ser sábios. Senão, não sabe. Eu posso dizer que eu sou ignorante em 99% aí, porque muitas coisas eu não sei. Eu não entendo eletricidade, não é eu trocar uma tomada que eu sou eletricista. Não. Mas saber como é que funciona ali a questão da corrente e todo aquele processo que vai, eu já estudei superficialmente, mas não me habilita a ser um profissional da área, um técnico eletricista aí. Olha aí, sua justiça, porém, lhe concede... Olha, a justiça de Deus concede a nós realizar em nossas existências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. Não obraria Deus com equidade, nem de acordo com a sua bondade, se condenasse para sempre o que talvez hajam encontrado oriundos do próprio meio onde foram colocados e alheios à vontade que os animava, obstáculos ao seu melhoramento. E nós estamos vendo aí que nas encarnações, a periferia, essa dificuldade que tem, porque as pessoas falam, por que a pessoa nasce no lugar? Porque, na realidade, hoje, 2/3 do mundo é pobre. Se nós dividíssemos aí como tem classe A, B, C e D, A pequenininho. Depois vai crescendo aí para baixo. Agora, essa A é que tem uma coisa, que esses A aí anda com jato, com tudo, mas não tem problema, isso aí não é o mérito que nós estudamos aqui também. Né? Mas a grande maioria está passando por essas provas aí, por esse melhoramento, de aprendermos a saber as coisas como que são, a humildade e assim por diante. Nós vamos ver aqui para frente. Olha, se a sonde do homem se fixasse irrevogavelmente depois da morte, não seria uma única a balança em que Deus pesa as ações de todas as criaturas e não haveria imparcialidade no tratamento que a todas dispensa. Então, Deus, que a gente fala, Deus também... Nós também temos que começar, às vezes as pessoas ficam assim, né? Elas que ainda estão ainda, né, com essas questões muito católicas, que continuam vendo Deus ali julgando nós, né? Como se estivesse lá com a toga, com o martelo na mão, os outros 5 jurados para cada lado, juízes para cada lado, né? Porque precisa fazer igual o nosso aqui, tem que ter 11, e ele está lá no meio, julgando, né? Não, o juiz, vocês vão ver mais para frente, que somos nós. Até isso, Deus já colocou por nós. Quando nós crescermos, nós vamos se julgar. Até antes, não, nós vamos continuar fazendo as picaretagens nossas. Né? Nós não sabemos julgar, acho que pode tudo, então tá bom.
Então, está aí, olha. Se a sorte do homem se fixasse irrevogavelmente depois da morte, fixou, acabou. Não seria uma única a balança em que Deus pesa as ações de todas as criaturas. Ele seria imparcial, não haveria parcialidade, né? A doutrina da encarnação consiste em... Olha, aí que já vamos falar que se fosse a gente usar dogmas, mas aqui nós vamos falar que são os tributos, né? Atributos da doutrina espírita, dos ensinamentos da reencarnação. Então, o que tem? Primeiro, admitir para o espírito muitas existências sucessivas. Vamos guardar essa questão aí, esses atributos, olha, que é a que nós temos que fixar para nós ser realmente espíritas, e não esquecer. É a única que corresponde à ideia que formamos da justiça de Deus para com os homens, que se acham em condição moral inferior. A única que pode, olha aí, a doutrina, né, a nossa doutrina, é a única que pode explicar o futuro e firmar as nossas esperanças, pois que nos oferece os meios de resgatarmos os nossos erros por novas provas. Olha que interessante aqui que eu venho falando. Quem teve ontem eu já falei, você falando. Em hebraico não existe a palavra pecar. E se nós formos pegar a palavra pecar e ver no dicionário, é um erro. Ou seja, nós transgredimos alguma lei e nós erramos. Nós não falamos que, por exemplo, passei o farol vermelho, eu vou ser multado. Eu cometi um erro e passei. Aí fica aquela coisa assim que parece que esses erros, esse pecado, fica só para a parte espiritual. Tá? Porque quando é farol vermelho, matou outra pessoa, errou. A justiça é erro. A justiça lá, o juiz não vai falar que a pessoa, você pecou aqui nas leis. Não, você errou. E aqui nesse texto aqui, ó, que está nos livros, aqui está na apostila, está aqui. Resgatarmos os nossos erros por novas provas. Ok? Vamos se acostumando com a terminologia e vamos também aproveitando e passando também. Vamos aqui. Olha aqui, Deus, em sua justiça, não pode ter criado almas desigualmente perfeitas. Com a pluralidade das existências, a desigualdade que notamos nada mais apresenta em oposição à mais rigorosa equidade. É que apenas vemos o presente e não o passado. Nós tivemos aí com a pandemia um problema que está refletindo nessas pessoas também, e outros cursos que a gente vai dando também, que tem professores e tudo mais, que eles estão nos reportando. O ensino, principalmente no Brasil, já estava abaixo da crítica. Né? O ensino brasileiro aí, abaixo da crítica, porque hoje passa com 5, passa com 6, eu nem sei quanto que passa. Mas que passa, passa, porque não pode reprovar. E, com a pandemia, as crianças ficaram praticamente 2 anos paradas. Né? E agora elas não estão nem mais querendo estudar. Essa é a problemática que nós estamos tendo. E agora, quando você vai pegando ali os anos superiores aí, em que a idade vai subindo, crianças de 13, 14, 15, eles estão enfrentando os professores. Não, você vai ter que dar nota mesmo, então não fica fazendo gueri-gueri, não. Dá a minha nota aí, ó, dá 10 aí para mim, pronto. Não quero fazer nada, não. Você vai ter que dar nota, porque já também a molecada, né, que a gente fala molecada aí, já ficou esperta. Né? Já está crescendo, já está passando de uma outra fase, e eles escutam aí para cima e para baixo que os professores hoje são obrigados a dar nota. Então, o que nós viramos? Nós estamos virando, estamos criando onça. Estamos criando onça. Mas isso também é outra coisa. Mas então aí se explica também, para mim, eu falei tudo isso, é o seguinte: pessoas que estão paradas hoje no tempo. Podemos passear, fazer férias, tal, podemos ter tudo, mas não se esqueçam da espiritualidade, porque quando nós desencarnarmos é para lá que nós vamos.
Nós não vamos para, vou brincar aqui com a situação, não vamos para Cancún, não vamos para Paris, não vamos para lugar nenhum, nós vamos para onde nós tiver condição vibratória. E, normalmente, a gente fala que nossa vibração ainda não é muito boa, não, porque nós estamos aqui num planeta de prova e expiação. Né? Então, é que vemos, né? É que apenas vemos o presente, não o passado. Então, essas crianças de hoje, quando elas atingirem lá seus 50 anos, vai ter choro e ranger de dente. Né? Por quê? A questão intelectual não subiu, a moral piorou. Né? E aí vem, olha, o princípio da reencarnação é uma consequência necessária da lei do progresso. Nós vamos estudar isso lá no Livro dos Espíritos, hein? Segundas-feiras, lei do progresso. Sem a reencarnação, como se explicaria a diferença que existe entre um entre o presente estado social e dos tempos da barbárie? É verdade, olha o progresso. É que às vezes a gente não enxerga isso. Eu fico muito, assim, sabe, chateado, porque eu, quando eu era jovem, né, ainda criança, eu assistia filme de Bang Bang, a gente falava, né? Nós temos filme de Bang Bang. Hoje não tem mais, né? Não tem mais Far West. A gente assistia, tinha o Zorro, e tinha bastante filme nesse sentido, das conquistas americanas, aquela coisa. Hoje não tem mais. E, naquela época, lá no Bang Bang, o pessoal andava com revólver na cintura, que era mais rápido, né? Mais rápido, fazia aqueles duelos, aquelas coisas que pelos filmes aí vão lembrando. E hoje eu estou vendo o revólver na mão de todo mundo. Com um psicotécnico, exame psicotécnico, ralé, fraco, pagou, levou. Eu digo isso porque o rapaz trabalhava comigo. Eu digo trabalhava porque ele morreu de Covid. Então, vocês já estão entendendo aí mais ou menos qual era o caminho dele. Ele comprou, acho que 6 armas, espingarda, uma série de coisas. Eu falei, meu querido, eu vou falar Júnior, que Júnior não é nome, né? Terminação de nome. Júnior, o que você vai fazer? Não, eu vou dar tiro lá no céu. Eu falei, bicho, mas você tem aí seu filho, não que a gente quer dar sucesso, mas você tem seus filhos, mas você fica comprando munição de monte para dar tiro para ver ganhar pontos, concurso. O que você ganha com isso? Bom, ele não estudou nada. Morreu com 44 anos com a Covid. Não estudou nada. Parou aí, vamos falar, na quinta, sexta série, não estudou nada, não tinha conhecimento. Isso daí. E aí? Ele desencarna e vai para onde? Para o Santuário das Almas? Não vai. Então, a gente tem que orar para ele realmente, de onde quer estiver, que ele entenda o que foi dito com muita tranquilidade e vai melhorando para reencarnar. E que não percamos essa encarnação, que é o mais importante. Então, nós não vemos também isso. Naquele tempo atrás, já foram tirando o Bang Bang, né? Lá de 1800 até aquela coisa. E hoje nós estamos se armando até os dentes. Perdão. Aqui estamos ainda dentro dos fundamentos da reencarnação. Se as almas são criadas ao mesmo tempo que os corpos, olha aí, você vai explicar a questão do livro também lá, Amanda. Se as almas são criadas ao mesmo tempo que os corpos, as que nascem hoje são tão novas, tão primitivas, quanto as que viviam há 1000 anos. Isso é lógico. Acrescentemos que nenhuma conexão haveria entre elas, nenhuma relação necessária. Seriam, de todo, estranhas umas às outras. Olha aí que aqui é. Se as almas fossem criadas assim, que se houvesse uma panificadora e saísse, né, cada pãozinho ali, né, fosse um corpo, vamos colocar essa visão aí, né? Elas são criadas ali todas ao mesmo tempo. Tem um fogareiro bom aí também, mas tudo bem, né? Uma fornalha para fazer todo esse pão. As que nascem hoje são tão novas, nasceu hoje, são tão primitivas quanto as que viviam há 1000 anos. Não houve progresso. E olha que nós progredimos muito. Vocês já escutaram, inclusive a Amanda já deve ter escutado também, a Rita, não sei, que essa aqui é a melhor encarnação nossa. Todas as encarnações que nós estamos na linha do tempo é a melhor, porque cada vez mais nós evoluímos. Hoje já estamos chegando aí aos carros da Tesla, carro elétrico, carro de todas as maneiras, energia solar, olha quanta coisa está vindo.
que meu pai não viu isso. Meu pai não viu um celular na frente dele, meu pai não viu nem um telefone sem fio. Olha aí. Então, essa é a melhor encarnação. E vai vir muito mais coisa. E nós temos que se estar credenciando a elas. Então, aqui, ó. Olha a engenhoca aí na cabeça, aí, né? Até interessante, um helicóptero, uma coisa bacana essa imagem aí. Por que, então, as de hoje haviam de ser melhor dotadas por Deus do que as que precederam? Por que tem aquelas melhor compreensão? Por que possuem instintos mais apurados, costumes mais brandos? Por que têm a intuição de certas coisas sem haverem aprendido? Nós temos exemplo na história, várias pessoas que, e nós mesmos, parece que eu já vi isso aqui, né? Eu já tive contato com isso. Evidentemente, posso dizer para vocês que é o nosso ainda lembrança de Capela. E olha, o planeta lá não se chamava Capela. São 3 planetas lá em torno de um sistema solar chamado Capela. Tá? Então, nós não morávamos em Capela. Mas está aqui. Então, olha como é a distinção do progresso. Por que, então, as de hoje haveriam de ser melhor dotadas por Deus? Porque Deus vai pegando cada vez mais dotando? Não. O mesmo ser humano que Deus criou há 7.000 anos atrás para morar aqui na Terra, se a gente colocar assim nesse corpo, né? Porque também consta no Livro dos Médiuns, questão 256, que nós já temos mais de 1.000 encarnações. Anotem aí, ó, LM, Livro dos Médiuns, questão 256. Depois vocês vão lá e ler essa questão inteira, que vai estar escrito, olha, nós já temos mais de 1.000 encarnações aqui na Terra e em outros planetas. Ele, lógico, ali não, dentro da pluralidade dos mundos, não entrar em detalhe de Atlântida, de Capela, isso, aquilo, porque não era a intenção do momento. Então, está aqui. Seguindo aqui, duvidamos de que alguém saia desses dilemas, a menos admita que Deus cria almas de diversas qualidades, como está na imagem aí, de acordo com os tempos e lugares, proposição inconciliável com a ideia de uma justiça soberana. Quer dizer, vai passando o tempo e vai melhorando as pessoas? Não. Porque dentro do corpo físico, podemos dizer que vai havendo transformações genéticas, cromossomos, uma série de coisas. Mas o corpo melhora, mas o espírito é o mesmo. Tá? O corpo pode ir melhorando. Ora nós somos homens, ora somos mulheres, ora moramos lá na África, ora nós moramos lá na Índia, e assim vai indo. Nós vamos passar por todos esses lugares para aprender direitinho como é que faz. E depois nós vamos continuar com o planeta em regeneração. Tá? Então, é inconciliável com a justiça soberana. Não bate, né? Não tem sentido. Se alguém quiser comentar alguma coisa também aí, Rita, Amanda, meu irmão aí, Antônio Vera, né? Meu irmão e a minha cunhada, podem falando também, tá? E aqui é bom um debate, assim, não, né, de tal, uma coisa ou outra, que nem a Amanda pontuou, a gente vai explicando mais alguma coisa. Olha aí, a pluralidade da existência, cujo princípio Cristo estabeleceu no Evangelho, é uma das mais importantes leis reveladas pelo Espiritismo, pois que lhe demonstra a realidade e a necessidade para o progresso. Por isso que nós vamos ter a lei do progresso. Nós somos forçados ao progresso. Eu falo assim, eu pego por mim, mais que eu seja, tá só com a Naya, eu falo, eu não tenho mais documento nenhum. Papel, não. Todos os meus documentos são digitais. Está tudo no celular. Mas aí alguém vem, mas você perdeu o celular. Olha, eu vou até uma loja, compro um outro celular. Antes eu desativo o meu, é óbvio, né? Entro na minha conta do iCloud, vou lá, desativo o meu celular, ninguém vai usar mais nada, e compro um outro celular.
Em 1 hora, eu vou pegar todo o processo que tem, vou fazer um backup da minha conta que está na nuvem, vou passar para o meu celular e já saio usando. Talvez tenha alguns probleminhas de banco aí para ajustar um detalhe ou outro, que é os que mais tem ajuste às vezes, que nem o Bradesco, às vezes dá problema, você tem que ir na agência, pegar a chave, uma coisinha assim, mas os outros também você vai indo. Mas você vai ter tudo de novo, meus documentos. Travou aqui, não sei se é só para mim. Oi? Quem falou? Vamos lá. Então, os documentos você vai na lei do progresso. Você vai pegando os documentos, já vai pondo cartão de crédito. Eu também não tenho nenhum mais, não ando com cartão de crédito nenhum, está tudo no celular. Está lá, para usar, tem o Face ID, quer dizer, então, é a lei do progresso, nós estamos inseridos. Não adianta lutar contra o progresso. Tá? Então, aí, ó, as aparentes... Olha, com esta lei, o homem explica. Com esta lei anterior que foi mencionada. É a lei do progresso. As aparentes anomalias da vida humana. As diferenças de posição social. É a lei do progresso. As mortes prematuras que, sem a encarnação, tornariam inúteis à alma as existências breves. A desigualdade de aptidões intelectuais e morais. Então, sem esta lei aqui, está aqui como está no finalzinho aqui, né? Pois que demonstra a realidade e a necessidade para o progresso. Quem perder, por isso que tem autores que eles são inspirados, tá? Às vezes ele faz lá umas 10 músicas meia que não vale muita coisa, mas o Raul Seixas, com Paulo Coelho, fez várias músicas interessantíssimas. Parece que eles foram assim, a gente não sabe quem fez, foi um, quem outro, que nem Roberto Carlos e Erasmo, foi o Roberto, foi o Erasmo, mas não tem problema. O que vale é que foi feita e ela tem. Como essa música, Trem das 11, né? Oi, oi o trem, vem chegando de trás das mãos. E aí essa música tem um refrão que é quem vai ficar, quem vai partir. Então, a letra tem uma questão ali espiritual muito interessante para nós perder. Vamos perder o trem da alegria. Então, com essa questão do progresso, está aqui toda essa questão. Por que as anomalias das pessoas? Hoje nós sabemos, nós temos aparelhos aí, que às vezes eu chego até lá na firma, lá um dia desse atrás, e falei assim, vocês fazem teste de QI? Houve um silêncio que eu não vou perguntar aqui. Olha, eu estou fazendo rima já, hein? Brincadeira, hein? E eles falam, não mexe com isso não. Você quer falar, mas como não? Vocês têm que mexer, porque vocês têm que detectar, nesse caso, como é que estão aí o seu grau de inteligência. Com esses testes que tem aí no celular, tem em vários locais aí, vocês pegam lá o teste e fazem e vê como é que está. Por quê? Porque nós temos que sempre trabalhar os neurônios para que eles progridam e vão jogar informações dentro daquela caixinha nossa que chama-se memória. Agora, se nós não estudarmos para jogar coisa dentro dessa caixinha da memória, quando nós for procurar uma coisa, às vezes a pessoa fala, para que lado que aperta um parafuso? Eu falo, depende. Depende, se a rosca for para um lado, vai para um lado, se for para o outro, é para o outro. Não, mas normalmente, que nós estamos aqui é para a direita. Você aperta para a direita, você solta para a esquerda. O relógio gira para onde? Para a direita. E o relógio não volta para trás. Se andar para trás, é só que se você for lá e ajustar, né? Então, tudo isso vai pondo um painel para nós ir pensando. E vai explicar aqui a desigualdade das aptidões intelectuais. Um espírito que tiver, que a gente está vendo aí, que às vezes a gente faz análises espirituais e tudo que está acontecendo, você está vendo assim, olha, esse espírito aqui, ele não tem condição, não dá para fazer assim. Esse espírito aqui, mesmo que ele não venha cumprir um papel, né, que ele venha encarnar num lugar pobre, mas ele ainda por cima, ele é pobre, mas nós vamos lembrar da encarnação de Nestório, que foi o Emmanuel, né, que foi tanto da personagem aí do livro 50 anos, né? Há 2000 anos. Não, é 50 anos depois, aliás, que vai estar o Nestório. E o Nestório veio pobre, escravo, isso e aquilo. Mas ele era humilde. E quando teve lá um problema dele fazer uma palestra cristã,
ele já tinha uma boa desenvoltura, e convidaram ele, óbvio, convidaram, não, você vai suar, o outro rapaz não pode estar vindo lá, tá, você assume e fala. Ele fez um discurso, vamos falar assim, maravilhoso. Da onde ele tirou as palavras? Daquilo que está aqui. Quem não estuda, não lê, principalmente lê, né, que a leitura é a melhor coisa para ativar o sistema de neurônios. A visão não é boa. Eu vejo o filme. Aí eu vejo um documentário, pego o livro e vai checar a informação. Porque a leitura faz nós mexermos com os neurônios. Esquenta, fica quietinho. Pode ver que se você for lendo muito assim, vai dando calor. Estou sentindo calor. Né? Agora, filme você põe... Né? Então, vamos vendo aí. Ó. Vem-se a cair no sistema das criações privilegiadas. Olha aí, com a doutrina da criação da alma, no instante do nascimento, olha, criou na alma naquele instante, vem-se a cair no sistema das criações privilegiadas. Naquele corpício põe lá um espírito inteligente, isso e aquilo. Aí eu pergunto, mas por que eu não tenho tudo isso? Ele fez por merecer. Tá? Os homens são estranhos uns aos outros, nada os liga. Os laços de família são puramente carnais. Enquanto nós sabemos que, na questão da reencarnação que nós estamos estudando, a nossa família ela é composta de duas coisas: espíritos simpáticos e verdugos. Podemos dizer que 70% é verdugo e só 30% são espíritos simpáticos a nós, dentro de uma composição de uma família. Essa é a estatística, mais ou menos, que a gente tem. E quem são esses verdugos? Olha, estão ali para eles mudarem a rota. Mas pode ser o nosso pai, a nossa mãe, nossa avó, nosso irmão. Não se sabe. E é bom que a gente não sabe, porque senão nós criamos uma série de problemas aí. Então, aqui, não são de nenhum modo solidários com um passado em que não existiam. Ora, com a doutrina do nada após a morte, todas as relações cessariam com a vida. Por isso que eu falei, acho que ontem, que eu cheguei, fui fazer pergunta aí, fazer umas perguntas para padre, quando eu comecei no meu espírito e tudo mais, e aí eu criei problema, porque os padres não têm, ou por falta de conhecimento até, que vão fazer lá um mosteiro e vão estudar, mas não sei o que eles estudam, né? Estudar latim, uma coisa assim, sei lá, né? Não estou zombando, não, mas que eles também não tinham resposta. Porque eu cheguei para eles, uma vez cheguei para o pai, deixa eu fazer uma pergunta para você, pode? Você pode, você é meio ruim de fazer pergunta, mas vamos lá. Você joga dentro na parede. Não, explica para mim, eu já sabia a resposta. Explica para mim, porque a gente sabe hoje na ciência que não pode chover 40 dias. Não pode, não dá. Para encher, para ter uma enchente ao ponto de criar-se lá o barco lá para trazer. Olha, é outra coisa, que sabe perfeitamente que tem um animal que só de se cheirar um outro animal, ele já sai para a briga. E, né? A Arca de Noé. Choveu 40 dias, 40 noites, encheu tudo, e animais tudo lá dentro, 40 dias lá dentro, tinha que ter comida, uma barbaridade dentro desse barco, não, porque se o leão sentisse fome, até Noé ia fazer, eles iam fazer uma boquinha lá no Noé e a família. Tinha que ter carne, porque você sabe que esses aí são carnívoros. Ou se dá carne para um leão, para um tigre, assim, antes quando tinha lá, porque senão eles vão comer. Então, como é que é essa história aí? Aí eles não têm saída de explicação, eles vão falar assim, não, isso aí é mistério de Deus. Não tem mistério. O hebreu, tal qual a gente se fala, se é um número cabalístico, número 40, que significa muito tempo, choveu por muito tempo. É igual a quarentena. Ninguém fica de quarentena. A pessoa está com uma doença, ela vai ficar de quarentena. Você logo fala, fica 40 dias aqui. Não, você vai ficar lá. Passou o tempo necessário e você melhorou, você vai ter alta. É outro número também, assim como o 7. Olha lá, por que Pedro chega a Jesus e fala assim, Jesus, olha a pergunta, nós temos que perdoar 7 vezes o nosso inimigo, sei lá o quê? Jesus fala, não, minha filha, não, isso é pouco, vamos melhorar isso aí um pouquinho para vocês estão muito ruins.
70 vezes 7. Aí o cara vai na maquineta e fala, 490 vezes. Isso é fácil, isso é tiro de letras. Se tiver mais encarnação, eu já vou, chego lá. 3 encarnações, eu chego nos 490. Não é isso. Né? Não é isso. Esse é número cabalístico e quem tem que dar essas explicações para nós são os hebreus. Né? Aí, se você vai numa sinagoga, pega lá um rabino estudioso também, ele vai te explicar tudo isso, ou vocês coloquem isso que eu estou falando, anotem aí, programa Abrindo a Bíblia, do professor Severino Celestino. Tem tudo isso que eu estou falando em mais de 60 programas dele. E ele faz parte da Rádio Boa Nova. Eu mandei também aí um linkzinho da Rádio Boa Nova uns dias atrás para vocês. Tá? Então, esse aí, o professor Severino Celestino, foi meu professor de judaísmo e cristianismo primitivo, à distância. Olha que naquela época fazer a distância era meio complicado quando eu fiz, mas fizemos. Tá? Então, aí a gente vai aprendendo todas essas questões aí do judaísmo, que foi, parece que, sepultado aí pelo cristianismo. Mas vamos lá. Olha aí. Fundamentos aqui de novo para a reencarnação. Pela reencarnação, são solidários no passado e no futuro, e como as suas relações se perpetuam, tanto no mundo espiritual quanto no corporal, né? No mundo corporal, a fraternidade tem por base as próprias leis da natureza. É o 3º capítulo do Livro dos Espíritos, onde que nós vamos tratar ali do quê? Das leis do Evangelho segundo o Espiritismo. E a primeira lei está lá, lei natural ou divina. Porque natural é da natureza. O bem tem um objetivo e o mal, consequências inevitáveis. Paremos o mal que eu tenho dito na medida do possível. Parem de pensar no mal. Vamos dar um exemplo? Vamos. Vocês conhecem bumerangue? Ou bumerangue? Pensamento ruim é mais ou menos assim. Você joga um bumerangue, ele vai. Se a pessoa na qual você jogou, ela estiver na sua condição moral normal ou não normal, entra ou não entra nessa pessoa. Mas, consequentemente, o bumerangue volta nas mãos de quem atirou, ou volta para nós com a seguinte coisa: ele vai com um peso e volta com 2. Então, quando nós desejamos mal para uma pessoa, ou não precisa desejar, não, é só pensar. Nós arranjamos, vou colocar bem assim fácil, nós arranjamos arte para nós mesmos. Tá? Que aquele político lá é isso. Oh, não, deixa ele lá, ele é político, eu sou funcionário, eu não tenho nada a ver com política. Aí, aquele médico, não. Ai, aquele bandido. Olha, bandido também, hein? Aquele bandido merecia morrer. Não faz isso. Por que não façam isso? Porque Jesus falou: não julgueis para não serem julgados. Olha como é simples. Então, resumindo, o que eu falei tudo é para de julgar. Porque senão as consequências são inevitáveis. Bom, com a reencarnação, o mesmo espírito pode tornar a nascer rico, pobre, capitalista ou proletário, chefe ou subordinado, livre ou escravo, homem ou mulher. Está bem claro isso, não fique em dúvida. Aí as pessoas, é normal me perguntarem: Roberto, e essas questões do homossexuais? Isso são provas evolutivas. Eu não vou me aprofundar, porque esse tema é polêmico, não polêmico de entender, é bem fácil depois que nós entrarmos no Espiritismo. Não tem nada de ver. É uma prova evolutiva, que nós teríamos que esmiuçar, mas é só isso. Então, não precisam ter vergonha, crítica a favor. Não, deixa eles lá no canto deles, cada um. Eu tenho que ver comigo. Né? Hoje eu mandei uma frasezinha de bom dia para todos aí, vocês lá tem uma mensagem, né, do Confúcio muito boa, né? Então está aqui o Einstein, olha, o azar não existe, Deus não joga dados. Tá? Vamos indo aqui. Olha aí.
Continuando ainda nesse primeiro tópico, que é as fundamentações, está aí. Reconhecemos, portanto, em resumo, que só a doutrina da pluralidade das existências explica o que, sem ela, se mantém inexplicável, que é altamente consolador e conforme a mais rigorosa justiça que constitui para o homem a âncora da salvação que Deus, por misericórdia, lhe concedeu. Nessa questão, ficamos só com o que está aí, que esse aqui também estão nos evangelhos, né? Aqueles de Marcos, Mateus, Lucas, tal, e João, e também está no Evangelho segundo o Espiritismo. Essa parte aqui está no Evangelho segundo o Espiritismo. Lógico que a gente fica também aqui, aguça, que a gente fica, às vezes, assim, sem muita profundidade de entendimento. Mas vamos fazer o que está a palavra aqui, ó. Reconheçamos. Portanto, em resumo, não vai aprofundar, que só a doutrina da pluralidade das existências explica o que, sem ela, se mantém inexplicável, que é altamente consoladora e conforme a mais rigorosa justiça que constitui para o homem uma âncora. Para nós, a questão da salvação. Salvação também, é que eu falo, tem muito texto nos livros da doutrina que tem umas questões ainda de transição do catolicismo, que estão ainda, através de quem as falou, com terminologias ainda ditas na ocasião, e não caberia ao Espiritismo, de uma hora para outra, mudar tudo isso, e não vem a proposta mudar isso. Né? Olha aí, constitui para o homem a âncora de salvação que Deus, por misericórdia, lhe concedeu. Nós sabemos que Jesus, muita gente fala, Jesus encarnou para nos salvar. Eu pergunto, eu não estava lá? Ele salvou quem? Eu não fui. Ele deixou um roteiro para nós. Aí sim, quando ele fala, eu sou o caminho, verdade e a vida, ninguém chegará ao Pai. E olha que Jesus não fala Deus, porque o hebreu não fala a palavra Deus. É o primeiro mandamento. E olha que nós, vai com Deus, graças a Deus, Deus está comigo, Deus está contigo. E nós usamos a palavra Deus e assim, nossa, e nós não sabemos lá, às vezes por descuido nosso, porque também está no Evangelho segundo o Espiritismo, o primeiro item, né, do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, vocês abriram o primeiro item, não vim destruir a lei, o terceiro parágrafo, o terceiro item está lá, Decálogo, são os 10 mandamentos. Então o Espiritismo não aboliu os 10 mandamentos, e o primeiro, não pronunciareis meu santo nome em vão. Então, como é que começa a oração que Jesus nos ensinou? Deus nosso que está no céu, ele poderia começar assim, não é? Não é tão óbvio, não. Pai nosso que estás no céu. Oi, é Pai. E tem outras passagens também que a gente, no Pai Nosso, que a gente não entende, nem se não explicar um hebreu, não vai entender. Quando ele como é que é? Dai o pão nosso de cada dia. E às vezes eu pergunto para as pessoas, o que significa isso? Quer dizer, caindo na oração de Jesus, nós temos que pedir o pão de cada dia. Que história é essa? Se vocês não... É essa porque eu falei que os padres cortavam cotoco comigo. Eu falava, pá, me explica. Que negócio é esse de me dar o pão? Parece que Deus virou padeiro. Não fala isso, meu filho, isso é sacrilégio. Eu falei, não, eu quero saber se está escrito aí. Não está escrito? Primeiro que Jesus, na simbologia hebraica, falou, me dai a parte do pão que eu mereço hoje. E aí o pão vocês podem interpretar como pontinho, pontinho. Vocês pesquisam o que vocês acham que significa a palavra pão. Como árvore, em vários sentidos aí, a árvore é vida. E o pão? Então, é essa simbologia que está lá no hebreu e que a gente não entende se não for traduzido. E até hoje eu nunca escutei um padre ensinando o Pai Nosso para nós. Procurem aí Pai Nosso em hebraico por uma aula espetacular, acho que são 3 capítulos do programa que tem do Severino Celestino. Eu vou ver, acho que eu tenho faixa aqui no celular, eu vou mandar para vocês. Obviamente, se vocês quiserem lá ver, vocês vão ver, ele vai traduzir tudinho ali.
Todinho vai colocar do hebreu para o português, né? E vai fazer essa leitura extraordinária para nós. Vai dar muito mais sentido. Bom, continuando ainda agora, não. Agora nós mudamos, hein? Olha, agora vamos ver as finalidades da reencarnação. Qual que é, que objetivo eu tenho de reencarnar, né? Seria mais ou menos isso. O fim objetivado da reencarnação para os espíritos superiores Ô, Roberto, pode ser... Oi? Roberto, antes de você começar a falar das finalidades, identificando os fundamentos, né? Depois que você conhece a doutrina espírita, fica muito difícil, né? Você identifica que a vida não tinha nenhum sentido, não tinha nenhuma razão, né? Você Exatamente. começa a ver a vida de uma forma totalmente diferente, né? E com sentido, né, Vera? Sim, totalmente. Eu, antes de conhecer o Espiritismo, e mesmo quando eu comecei a frequentá-lo, porque estava naquela também que a gente sabe, existe uma transição. Ninguém, né, faz assim, vira e pronto. Não vira uma página, no dia seguinte amanhece de um outro jeito. Não, a gente tem uma transição. E nessa transição a gente vai procurando informações. E eu tinha comigo que tinha algum lugar que tinha uma informação, que tinha uma chave de um segredo que era guardado as 7 chaves pela Igreja Católica, e eu andava atrás de segredo. Bom, pois bem, já que foi você que falou, Vera, você vai lembrar dessa história que você me emprestou, eu acho que eu devolvi, acho que já falei, você falou que eu devolvi. Exilados de Capela. Devolveu, sim. Devolvi o livro. Esse livro, acho que comentando com vocês, e aí vocês já estavam frequentando mais aí em São Paulo Centro, estava em Ribeirão Preto na época, e você comentava desse livro, tem aqui lá de Capela, eu já tinha escutado falar em Capela. Tá. Aí, olha, eu falei para vocês aí, para você também, Amanda, do Andando, como é que é? A Caminho da Luz, esse livro, Os Exilados de Capela, Edgar Armond. É um show de aula. Vai falar da Atlântida, vai falar disso, e tantas coisas. E olha de novo, Raul Seixas. Eu nasci há 10.000 anos atrás. Né? Então, vocês vão encontrando chaves, que é as chaves que eu queria. Os Exilados de Capela, eu até tenho ele aqui, mas ainda não li. Vou lê-lo. Então, tá bom, põe na fila. Põe na fila, que é um grande livro. Tá? É Edgar Armond. Como dizem também, né? Todos têm o caminho de Damasco, que é quando você para e pensa, né? Não, isso. Mas por quê? Eu preciso ir atrás do meu porquê, né? Exatamente, né? Bacana isso aí. Né? Nós temos que resolver essas questões. De onde eu vim, o Espiritismo esclarece tudinho. De onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui e para onde eu vou. Eu não vou ficar lá dentro do caixão, já pensou? Eu fui fazer exumação, acho que aí quando faleceu aí desencarnou um parente aí, que eu fui lá, não tinha vaga lá no estacionamento lá para depositar os restos, né? Aí chegou, tinha que fazer a exumação lá. Tirou, eu sou curioso. Aí eu já tinha ido no IML, mas ali essa parte eu não tinha visto. Eu quero ver, fui lá. Aí, nossa Senhora, né? Tiver aqueles esqueletos assim, né? Aí você vai vendo o que nós sobra. Sobrou só os ossos, o resto não tem jeito de ressuscitar, não, viu? O dia do juízo diz que os mortos vão sair do cemitério e vão sair andando. Eu falei, rolou, porque muitos daí já saíram do túmulo e já estão nas gavetas. Então, abrir bando de gaveta lá. Quer dizer, a gente brinca com a situação, mas é realmente incomparável essa questão do espírito, da sobrevivência do espírito. Tá? Então, vamos indo aqui, olha. A finalidade. Então, o fim adjetivado da reencarnação para... Olha aqui, hein? Atenção. O fim objetivado da reencarnação para os espíritos superiores. Olha, está entre vírgulas, hein? Então, é uma explicação aqui dos espíritos superiores. Não são bons espíritos. São aqueles lá que já são dedo e unha de Jesus, hein? Eu brinco assim para ficar bem claro. Jesus é um ser crístico e, segundo aí revelações, tem 40 bilhões de anos. É pouca coisa também. Eu tenho 65, só não tenho 1 bilhão.
nessa encarnação. Então, Jesus teria 40 bilhões de anos. Então, está aí as explicações. Aqui você vê que, então, tem os responsáveis por ele, né? Os encarregados, direcionados, está aqui, os espíritos superiores. Né? Pode ser resumido no seguinte esclarecimento. Ó, finalidade da reencarnação, expiação. Ó, lá vem, coloca aqui a dor, né? Expiar. Melhoramento progressivo da humanidade. Sem isto, onde é a justiça? Agora vamos ver por que a gente também espia, né? E olha que esse espiar aí não está com essa, hein? Deus lhe impõe a reencarnação como o fim de fazê-lo chegar à perfeição, do átomo ao arcanjo. Segundo, tem uns também que falam assim, não, existe um acima de arcanjo. Né? Mas vamos deixar essa parte aí. Deus lhe impõe a encarnação com o fim de fazê-lo chegar à perfeição. Para uns é expiação. Vai encarnar numa determinada encarnação. Ele vem expiar. Para outros, missão. Mas, sempre com esquecimento, nós podemos aqui complicar mais ainda, e aqui uma missão pode acabar virando expiação para a próxima encarnação. Mas, para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Como está lá no final também do Pai Nosso. Está lá no finalzinho. E também está errado. Não me deixeis cair em tentação. Quem vai me deixar cair em tentação? Eu caio em tentação porque eu quero cair. Quem é que vai me guiar? Não é que assim, então, que eu não, né? Não me deixe. É que eu não caia em tentação. Você tem que fazer uma questão afirmativa. O Pai Nosso é uma questão de você afirmar. Não é de pedir. Pedança, não. Então, você vai fazer toda aquela parte anterior e, no final, você vai falar o quê? Olha, que eu não caia na tentação. É porque nós somos atentados de toda hora, com dinheiro, com roupa, com videogame, com uma série de coisas. Depois chega a conta do cartão de crédito, a pessoa fala, ai, meu Deus, e já erra de novo. Já fala de novo o santo nome em vão. Ai, meu Deus, Deus não vai pagar a conta, não. É isso? Então, aqui, ó, tem de sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. É nisso que é a expiação. E por que assim, quis Deus? Como está aqui, Deus impõe a encarnação para fazer chegar à perfeição. Como? Fazer a perfeição para a gente ficar jogando carteado, bolinha de gude, essas coisas, não vai chegar. É só aqui, na expiação ou missão. Missão de ajudar as pessoas e expiação do passado. Né? Visa ainda outro fim a encarnação. O de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Por isso que está errado lá. Né? Eu não me deixo cair em tentação. Que não me deixa cair em tentação? Não. É que eu não caio em tentação. Prometo, não é promessa, não. Pai, eu não vou cair em tentação. Não vou ficar olhando para o lado, isso aqui. Não vou ficar ali cobiçando o dinheiro do outro, o carro do outro. Não, meu carro está bom. Eu faço por mim para merecer. Trabalho, porque Jesus falou assim, meu pai trabalha, eu trabalho. Eu estou trabalhando também. Quem ganha trabalho tem o seu direito. Como tem as parábolas de Jesus aí que vão explicando também essa parte. Então, seguindo aqui, ó, a ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Então, essa questão nossa, da questão de nós, olha aí, na linha aí como é que está o exemplo aqui, né, uma corda bamba, que se nós descer o corpo lá, nós caímos. Então, essa ação dos seres corpóreos é necessária para a marcha do universo. O universo caminhar como o universo sempre caminha para onde? Para o positivo ou para o negativo? Para o positivo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximar dele. Porque nessa circunstância toda que o Espiritismo nos coloca,
É muito mais fácil se aproximar de Deus do que antigamente. Não estou fazendo crítica a nenhuma religião, nenhuma outra filosofia. Nenhuma. Mas é a que vem e tira o véu. Deus cresce, Jesus cresce, cai os santos e entre os espíritos. Né? Deste modo, por uma admirável lei da providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Às vezes eu fico vendo alguns takezinhos aí no YouTube de animais, de animaizinhos. Lá eu vi um dia desse aí, você já deve ter visto também, está lá que uma galinha está lá e tem o cachorrinho, a galinha vai lá, põe ele debaixo da asa, um filhotinho, e depois a galinha está andando e o cachorrinho, né, o filhotinho está em cima da galinha. Então, como está aqui, olha, nós temos que ser solidários uns com os outros. Por isso que Jesus veio e falou, meu filho, vocês já estão passando aí há 2000 anos, vocês já estão passando daquela questão de ser muito animais, agora vocês já são hominais. E nessa evolução, segundo até Darwin, nós estamos aí crescendo. Então, vocês têm que parar, vocês têm que começar a amar uns aos outros, ser solidário. Porque eu também pertenço à natureza, como todos vocês pertencem à natureza. Por isso, quando a gente vai preencher um documento, as pessoas falam, você é natural de onde, hein? Falar também, né? Então, aqui um pouquinho mais para frente, nós estamos aqui, olha. Há duas espécies de progresso, moral e intelectual. Os dois têm que ficar numa balança. A gente costuma dar esse exemplo de uma balança. Nós costumamos dar aqui, por exemplo, se nós colocássemos assim um avião, tem a asa do intelectual e da moral. Eu prefiro mais o exemplo do avião, né, porque eu trabalho com aviação, mas eu prefiro mais porque é o seguinte, para quem sabe, já foi, andou de avião, se nós andarmos em linha reta, daqui até São Paulo, por exemplo, nós vamos andar ali, não vai fazer curva, vai andar em linha reta. Se nós crescermos, como está aqui, mais do lado moral, o intelectual vai ficar aqui. E no avião, essa posição, ele vai começar a andar em curva. Ele vai ficar andando em curva. Para ele andar o avião andar em linha reta, tem que estar aqui os dois na mesma altura. Se for intelectual, tivesse assim, a mesma coisa, aí ele daria a volta para esse outro lado. Então, ele ficaria rodando em círculo. Ele continuaria melhor aqui, ó, melhorando a moral, sendo muito, né? Mas só que, às vezes, é essa problemática. Tem gente que não consegue a moral com todo exemplo, né? Porque aí vocês vão vendo aí que até o ano 1000, para quem não sabe, esse ano aí foi um ano complicado, que até o ano 1000 a Igreja Católica comia ser humano, hein? É só vocês procurarem para ver se eu estou errado. E também, até o ano 1000, os padres se casavam, tal qual aí agora os pastores. Acho que eu mudei de tela. Né? Os padres se casavam. Aí depois vem um edito aí, né, de Roma, tal, e acabou com a graça lá, porque né, sei lá o que está acontecendo, também a história está aí, a gente pesquisar vai ver direitinho isso aí que eu estou falando. E aonde existe proibição, existe o quê? É a mesma coisa que você fala para uma pessoa assim, quer ver? Ô, garoto, ó, Jorge, você tem tudo aqui, tá vendo? Olha, tem aquela porta, não tem? Você fala, tem. Você só não pode olhar pelo buraco da fechadura daquela porta. Não dá para tirar o gosto na boca. Você já falou para a pessoa, vai olhar no buraco da fechadura. Porque nós somos seres curiosos. Né? Nós somos seres curiosos. Falou que não pode, é aí que nós vamos. É a mesma coisa que a mãe da gente, a minha mãe falava, não olha, você não abre a geladeira, hein, meu senhor? Não abre a geladeira, não. Mexe aí, não. Minha mãe saía, na primeira coisa que ela fazia era abrir a geladeira, ó, tirar, comia umas coisinhas escondidas assim, deixava tudo mascaradinho. Então tá aí. A encarnação é necessária ao duplo progresso moral e intelectual do espírito. Ao progresso intelectual, pela atividade obrigatória do trabalho. E aqui no trabalho, nós vamos ter também a lei do trabalho, nessas leis, no terceiro capítulo do livro dos Espíritos, vai estar lá essas 10 leis e vai estar lá a lei do trabalho. E nós vamos ver que trabalhando, nós vamos exercitar os neurônios. Nós vamos trabalhar, mas exercitar os neurônios.
Há um progresso moral pela necessidade recíproca dos homens entre si. Você sabe que lá no plano espiritual, lá não tem aquela coisa de hipocrisia, não. É sim, sim, não, não. E o nosso perispírito, nós não falamos lá do outro lado, tá? Nós não tem o aparelho fonador, né? Então não vai sair sílaba nenhuma. A transmissão lá do outro lado, no plano espiritual, é tudo pelo pensamento, como se fosse telepatia. E é assim que eles falam conosco na sessão mediúnica. Então, é desse jeito. Tá? Então, lá, nós não vamos estar revestidos com esse corpo pesado, nós vamos estar com o corpo já perispírito quintessenciado, e lá vai estar um mapa da nossa vida, tudo lá aberto. Assim. E aí, quem for pessoa maledicente, que fala mal, agora a pessoa, uma pessoa desencarna, encontra com a outra que na encarnação, essa outra desencarnou antes, e aí a pessoa descia a língua em cima dela. Né? E ela vai chegar lá e vai falar assim, é você. Aí começa, olha bem, aí começa a obsessão lá no plano espiritual. Eu não tenho obsessão só aqui, não. Tem de todas as maneiras. Então, aqui, ó, a vida social é a pedra de toque das boas ou más qualidades. Nós nascemos para nós sermos sociais, para ser testados socialmente. Então, não adianta ser um ermitão, ir lá para o meio do deserto, ficar lá sentado, não vamos progredir nada. Nada. Nós temos que estar inserido na sociedade. Nós temos que ir num cinema, num teatro, né? E analisar a atitude de cada um, não julgando, analisando aquilo que nós não podemos fazer. Eu não posso, eu olho para uma pessoa que está procedendo ruim, eu já falo assim, isso aí que ela está fazendo ali, tal, não estou julgando, ela quer fazer, faz. Eu não posso fazer. Olha, o progresso nos espíritos é o fruto do próprio trabalho. Mas, como são livres, trabalham no seu adiantamento com maior ou menor atividade, com mais ou menos negligência, segundo a sua vontade, acelerando ou retardando o progresso. E, por conseguinte, a própria felicidade. Então, como a gente fala, estamos os últimos chamados aí, né? Então, nós temos que ver de qualquer jeito, né, a gente pensar assim, que nem eu pensei, olha, eu estou chegando no espiritismo, então é uma questão bem, a gente usa a questão bem esclarecedora, está esclarecendo tudo. E está me dizendo para mim, corra, não anda não, corre. E isso tem histórias aí contadas até pelo Chico Xavier sobre essa questão de correr, porque os tempos estão indo. Então, nós vamos desencarnar daqui a pouco, vamos passar pelo crivo aí para onde nós iremos. Todo espírito que se atrasa não pode se queixar, senão de si mesmo. Assim como o que se adianta tem o mérito exclusivo do seu esforço, dando por si mesmo apreço à felicidade conquistada. Não precisa ter elogio, é nós mesmos que temos que falar, não, olha, eu estou me esforçando. A coisa mais sentida de verdade que nós temos que pronunciar para nós mesmos. Agora, não tem que chegar para os outros também e fazer aquela coisa, não, porque eu me esforço, eu faço isso, Não, silêncio, moderação. Não faça que nem os hipócritas que vão no meio da rua, Senhor, Senhor, eu estou aqui, aquela coisa toda que Jesus falou. Né? Sente lá no último lugar, Jesus ensinou isso. Tem muito ensinamento ali de Jesus em várias passagens. Senta lá no último lugar, não fica querendo sentar na frente, não. Para ser, eu vou sentar na frente, que assim o orador vai olhar para mim, vai dar um tchauzinho. Eu sou conhecido, hein? Não precisa ser conhecido, não. Senta lá no fundo. Se você for uma pessoa realmente trabalhadora em todos os sentidos, provavelmente ele olha lá no fundo e vai falar o seu nome. Olha, o progresso intelectual e o progresso moral raramente andam juntos, hein? Mas o que o espírito não consegue em dado momento, alcança em outro. De modo que os dois progressos acabam por atingir o mesmo nível. A quando que é, a gente não sabe. Eis porque se vêem muitas vezes homens inteligentes e instruídos pouco adiantados moralmente e vice-versa. Realmente, nós vamos ver aí, olha, a gente vai estar nesse ramo aí que a gente fala da nata aí, de dono de avião e tudo mais, são pessoas que, conversando com eles, nossa, falam 4, 5 idiomas,
são inteligentíssimos, mas quando eles mudar o rumo da conversa, você desliga o rádio e sai. Uma só existência corporal é manifestadamente insuficiente para o espírito adquirir todo o bem que lhe falta e eliminar o mal que lhe sobre. Para cada nova existência, de permeio à matéria, entra o espírito com o cabedal adquirido nas vidas anteriores, né? Não está vidas aí, mas eu estou colocando, em aptidões, conhecimentos intuitivos, inteligências e moralidade. Cada existência é, assim, um passo avante do progresso. Essa palavra aqui é que Jesus falou. Também é outro erro. Não tem as boas aventuranças, né? Que essa questão de falar Praça da Boa Aventura. A Praça da Boa Aventura, aqui na Vila Nova, é a Praça da Boa Felicidade. Então, Jesus não falou, né? Nas suas andanças, falou aquela coisa que começou a falar, as boas aventuranças que Jesus pronunciou. Não. Jesus ali deu um sermão, com as boas aventuranças dele, foi um sermão de colocar as pessoas para trabalharem, não ficarem paradas. E como é que a gente fala para um pai que perdeu um filho e falar assim, olha, bem-aventurado você que perdeu seu filho. Então, o cara vai falar assim, você está doido, rapaz? Que negócio é esse? Não, Jesus falou isso. Bem-aventurados os aflitos. Como o aflito vai estar bem-aventurado? Vai estar bem feliz o aflito? Não. Jesus falou, Ashirei. Ashirei significa avante, persevere. Levanta, anda, vamos embora, meu. Morreu seu filho? Olha, ele desencarnou. Ele, agora que nós somos espíritas, desencarnou. Ele já vai começar a nova encarnação. Nós vamos continuar aqui nessa lodaça. Ou lodaça, né? Está no lodo ainda. Então, a palavra que Jesus falou foi Ashirei, e significa avante. Olha aí como dá sentido. Né? Avante, né? Os aflitos. É um discurso, se a gente colocar, de estimulação. Se eles pegarem todas as bem-aventuranças e tirar a palavra que está lá, bem-aventurado, bem feliz, que lá significa bem feliz, lá do grego, eles vão trocar por avante, vocês vão falar persevere, é outro que vai. Você vai perseverar. Não desiste, não. Então, vamos indo aqui. É importante considerar, entretanto, que o estado é importante considerar, entretanto, que o estado corporal é transitório e passageiro. Isso a gente já está, né, sabendo. É no estado espiritual, sobretudo, que o espírito colhe os frutos do progresso realizado pelo trabalho da reencarnação. É também nesse estado que se prepara para as novas lutas e toma as resoluções que lhe há de pôr em prática na sua volta à humanidade, a reencarnação. Olha, rapidinho, somos nós que programamos a melhor maneira. Se não for bem nós, que às vezes a gente não está muito apto, não está dando ponto para escolher as provas, existe uma equipe espiritual com o nosso anjo de guarda do lado, sabendo que ele anda conosco já há várias encarnações, porque 70 anos, 75 anos, que aí a expectativa de vida hoje no Brasil, é um piscar de olhos para a eternidade do universo. É um piscarzinho de olho. É só a gente procurar saber qual que é a velocidade da Terra. Aí você fala, meu Deus, eu não sei nem porque eu estou sentado, o bicho está voando. Então tá aí, olha. Só vou voltar aqui para fazer aqui uma palavrinha, como eu comentei aqui. Então, aqui vocês veem aqui que nesse texto que está aqui, vamos deixar para a próxima, pode ficar na próxima aula, a questão que está dizendo aqui, cara, é no estado espiritual, sobretudo, que o espírito colhe os frutos do progresso. Já está explicando o seguinte, ó, é no estado espiritual, sobretudo, que eu vou colher o que eu plantei aqui agora encarnado. Olha lá. Frutos do progresso realizado pelo trabalho da encarnação. É também nesse estado desencarnado que se prepara para as novas. Mas vocês veem aqui que faltou aqui explicar o que acontece para aqueles que não plantaram, não semearam,
não vão colher nada lá do outro lado. Lá eles vão ter que se esforçar mais ainda para... Né? E outra matemática que a gente tem dito para as pessoas começarem dentro do Espiritismo a pensar, rapidinho para a gente encerrar, é o seguinte: a Terra hoje tem 8 bilhões de espíritos encarnados. Desses 8 bilhões, nós podemos dizer que metade é homem, metade é mulher. Então, são 4 bilhões de mulheres. Nesses 4 bilhões, vamos colocar que 1 bilhão de mulheres são crianças, não estão ainda em fase de serem mães. E nós vamos ter mais 1 bilhão de pessoas que já passaram da idade de ser mãe, colocando assim. Então, nós temos 2 bilhões de mães. A população da Terra, de desencarnados, é em torno, aproximadamente, de 24 bilhões de espíritos. Antigamente, as mães tinham, até pouco tempo atrás, tinha 10, 12 filhos, que nem o Divaldo, isso em volta de 1910 e um pouco mais à frente. Depois de 1960, 70, agora tem 2 filhos, 3 é um acaso. Porque a faculdade, se for levar os filhos até a faculdade, estão caras. Então, não faz. Ninguém vai fazer 10 filhos hoje mais. Faça uma conta e veja quanto tempo nós vamos demorar para reencarnar agora. A matemática nos diz, em média, aí, mais de 400 anos para nós voltarmos. Seguindo uma justiça de que quem desencarnou primeiro vai voltando primeiro. Né? Então, vocês vão ver que a coisa não é fácil, não. Nós não podemos brincar com o tempo. O tempo é um só. Bom, vamos lá. Ficou aí alguma pergunta aí, Léo? Você está aí? Estou vendo que apareceu aqui o Léo. Né? Só que está virando curso para a família, né? Brincando aí, né? É meu irmão. O meu irmão, agora até esqueci. Cunhada. Cunhada, meu Deus do céu, é que eu estou com fome. Então, assim, meu corpinho aqui precisa de fome. E o cérebro falha. Preciso mais de alimentação por causa dos meus neurônios. Gastei tudo hoje durante o dia. E aqui, aí, o Léo Costa aí está aí, é o meu afilhado. E também, né, filho do meu irmão, Peixinho também é sobrinho. Né? Mas não tem problema, isso é assim mesmo. Acredito que as pessoas que não puderam vir hoje, normalmente a gente fala, algum motivo teve que não deixaram elas estarem presentes e que... Eu estou aqui hoje, hein, Adelúzia. É que ela não está aí. Como é que está? Delúcia não está aí? Não, eu estou aqui, é porque eu só estou com o iPhone, eu não estou pelo computador. Aí você está achando que eu não estou aqui. Não, você já tinha definido. Você normalmente, você usa o seu computador e o iPhone por questão de problema de som do seu computador. Quando eu vi o iPhone aqui, eu deduzi que fosse você. Né? Porque até agora hoje ninguém usa o iPhone como está aqui na sua identificação, aqui, iPhone. Mas também vou dar uma sugestão, é só você entrar no seu iPhone, onde você vai lá em ajustes, identifica lá o nome do seu celular, coloca lá Delúzia, vai ficar Delúzia aqui. Né? É lá nos ajustes. Obrigada. Né? Depois, nos ajustes, configuração? Não, é nos ajustes, onde vai estar a sua conta lá, você aperta lá em cima assim e vai abrir lá, você vai estar lá escrito iPhone, você vai lá no retrocesso, tic, apaga e põe seu nome. Pronto. Qualquer dúvida, você me pergunta aí, que depois me pergunta que depois qualquer coisa eu te explico também certinho, tá bom? Tá bom, obrigado. Então tá jóia. Todas que vocês estão vendo, que você está vendo com o nome aí, evidentemente, não sei se é iPhone ou se for Samsung, é a mesma coisa. Né? Bom, vamos então nos preparar para o encerramento, com mais ou menos fazer uma prece, agradecendo pela espiritualidade. Vamos então nos postar novamente, agora sim, pedindo aos bons espíritos, aos nossos anjos de guarda, que se não estiverem conosco nesse exato momento, presencialmente, mas com certeza eles estão ligados a nós. Num piscar de olhos, se nós necessitarmos deles, eles estão ao nosso lado. A missão deles é nos ajudar a crescer. Ficam muito tristes quando nós vemos nós regredindo, não atendendo aos ensinamentos deles, com o tanto que eles falam a nós. Então, vejamos pela aula de hoje o quanto nós acabamos cometendo erros, porque, evidentemente, o nosso anjo de guarda sempre é um espírito superior
de categoria superior, está na doutrina, procurem no Livro dos Espíritos a questão de anjo de guarda. Lá teremos várias perguntas explicando o que eles são e o que eles fazem conosco. Fora isso, nós temos os espíritos familiares dessa encarnação ou de outras também, porque se nós já tivemos 1000 encarnações, como está lá onde eu falei que apontei, evidentemente nós tivemos 1000 pais e 1000 mães. E também nós já tivemos vários e vários irmãos. Então, temos toda uma pleiade de espíritos a nos assistir. Mais espíritos elevados, dependendo da nossa elevação. Nos intuindo, nos indicando caminhos melhores, auxiliando de muitas vezes os nossos caminhos, nos indicando a direção. E nós captando a intenção sempre boa desses emissários de Jesus. Marcamos, então, para a próxima quarta-feira de estarmos aqui reunidos para darmos continuidade aos nossos estudos, para a nossa elevação intelectual e moral. Sempre não esquecendo de agradecer ao Pai por essa encarnação, por esse processo em que Ele criou de desenvolvimento do nosso espírito. E sempre que seja feita a sua vontade. Que assim seja. Assim seja. Bom, estamos aí, Assim né? seja. Olha, Boa noite, gratidão. Atrás de mim está lá uma todos. escada, né? Eu coloquei atrás de mim aí, ó, vocês veem uma escada, né? Tá vendo? Mas não deu porque eu estava a escada. Ali, o que nós desejamos, chegar num mundo feliz, mundo ditoso. Nesse mundo ditoso, nós não precisaremos mais encarnar. Olha que coisa, né? Porque eu brinco às vezes, falo assim, esse negócio de começar toda vez lá no ginásio, com professora, e né, aquela coisa toda, né? Eu já queria não esquecer mais, nesse planeta ditoso não há mais necessidade de encarnar. Nós vamos chegar lá, todos nós. Uns na frente, que nem o nosso querido Ayrton Senna, que né, deixou nós aí no dia 1º de maio, no Grande Prêmio de Imola, né? E não esquecemos dele jamais, por tudo que ele fez pelo povo brasileiro. Bom, a todos, então, uma boa semana e que a paz se faça conosco. Ok? Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Rita. Nem falei com você, né? Boa noite. Tchau, tchau.